Gente, boa tarde. Nós vamos falar do superpovoamento, que é o primeiro pecado mortal do homem civilizado, descrito no livro Os 8 Pecados Mortais do Homem Civilizado, de Konrad Lorenz. Não sei pronunciar muito bem esse nome, mas vamos lá. O grupo é composto por Bárbara Figueiredo, Felipe Pereira, Gustavo Benedito, Jefferson Rosa e Júlia Dosch. E antes de falar sobre o capítulo do superpovoamento, precisamos entender o que está escrito no livro sobre feedbacks. E o autor relata aqui: uma propriedade estrutural de todos os sistemas orgânicos superiores é a regulação da homeostasia mediante mecanismo de feedback. E o feedback positivo é aquele que se encontra um equilíbrio instável. A mínima ampliação de um só efeito deve conduzir a um aumento em bola de neve no volume de todas as funções de um sistema, e ao contrário também, a mínima diminuição deve conduzir à redução de toda uma atividade. Os circuitos de feedback positivos são praticamente inexistentes na natureza, né? E quando eles são encontrados, eles são acontecimento de crescimento e regressão rápidos, como um exemplo, uma avalanche ou um incêndio de matas. E podemos também estabilizar um sistema, né, onde já é chamado de feedback negativo, onde se introduz um processo cuja influência desse processo deixa o sistema mais fraco ou mais forte. E aí nasce um sistema regulador, né, que é um equilíbrio, assim, digamos. E aí agora abordando sobre o superpovoamento, que é o primeiro pecado, né, então fala que quando nós falamos de um organismo singular, são raros exemplos de feedback positivo. Ou seja, são raros, né, os equilíbrios instáveis e acontecimentos de crescimento e regressão rápidos, como foi citado anteriormente, um exemplo é incêndio de matas para vocês entenderem melhor. E é relatado no texto que somente a vida, em sua totalidade, pode se dar ao luxo de tal abundância do feedback positivo. Então, só a vida, na totalidade dela, pode ser considerada ter um feedback positivo, né, de acontecimento de crescimento ou de regressão rápidos e ficar aparentemente impune, tá, até onde nós sabemos. E aí a vida orgânica, tá, não a vida em sua totalidade agora, a vida orgânica, ela é como uma estranha no meio da corrente dissipadora de energia universal. E ela devora e se desenvolve absorvendo energia para si, de tal maneira que seu crescimento torna-se capaz de obter cada vez mais energia. Então, quanto mais a vida cresce, mais ela tem a capacidade de crescer mediante ao que ela produz. E esse fato, né, desse crescimento, ele não leva a uma proliferação catastrófica mediante a vida orgânica, por causa das forças implacáveis do inorgânico, das leis da probabilidade que mantém a multiplicação dos seres vivos dentro de limites, e também se deve ao fato das variadas espécies de seres vivos se formarem mecanismos reguladores, que vai ser discutido no próximo capítulo do livro, a destruição do espaço vital terrestre. E nesse capítulo do superpovoamento, nós vamos entrar no princípio da análise da expansão desenfreada da população humana, porque é nela que está a base de muitos fenômenos que vamos analisar em diante. Então, todos os dons que o homem desenvolve a partir do desenvolvimento de seus conhecimentos, por exemplo, processos tecnológicos, científicos, químicos e médicos, em sua grande maioria para trazer melhorias para o homem, acabam produzindo efeitos negativos que auxiliam no fracasso da humanidade. Esses efeitos antrópicos fazem exatamente algo que é raro de acontecer no ecossistema vivo, né? Se prejudicar, se sufocar, se matar. E o pior fato a se pontuar nesse processo é que as mais nobres capacidades e habilidades específicas do ser humano são as primeiras a desaparecer. O ser humano não percebe o quanto faz falta o amor próximo, afetuoso e cálido, sendo preciso que ele se encontre em algumas condições embaraçosas para perceber o quão hospitaleiro e amoroso é o próprio ser humano. E nessa geração ela percebeu muito bem isso durante o isolamento social em decorrer da pandemia da Covid-19, né? Que ocorreu em 2020, meados de 2022, onde sentimos falta do contato do ser humano, né, de estar presente um com o outro.
Então, o crescimento de populações nas cidades modernas com densidade humana cada vez maior acaba por ser o principal responsável da dificuldade de descobrir o semblante do próximo. O amor ao próximo com muito número se torna cada vez mais complicado e é necessário concentrar a um número mais restrito de amigos, pois não somos feitos para amar todos os homens, né? O que torna isso natural hoje em dia para a gente. Quanto maior o efeito de massificação do homem, maior as linhas e não se envolver, principalmente em grandes cidades nas ruas muito movimentadas, com violências, né, exacerbadas acontecendo na luz do dia sem intervenção de ninguém. Hoje em dia a gente acha isso natural. E aí, dessa forma, a superpopulação ela desencadeia comportamentos agressivos imediatos. Isso porque o esgotamento das relações origina indiretamente fenômenos de desumanização. Nós podemos dizer que as agressões intraespecíficas são estimuladas quando os indivíduos envolvidos estão inseridos em um local restrito. Isso é observado em muitas experiências com animais, onde, quando colocados em locais de retenção contra sua própria vontade, fica explícito a irritabilidade e a revolta desses indivíduos. Assim, quando nós nos esforçamos diariamente em mostrar um comportamento amigável e gentil, né, a pessoas que não são nossos amigos, a situação se torna torturante e cansativa. Toda nossa tentativa de controle e falta de amabilidade é diretamente proporcional à densidade de massas humanas acumuladas em determinados lugares. Ou seja, quanto mais tiver pessoas em um local, maior será a dificuldade desses indivíduos terem uma interação educada, amigável e acolhedora. Portanto, nós podemos dizer que o superpovoamento força cada um de nós a se proteger de maneira desumana do excesso de contato com o próximo, desencadeando agressões, e isso interfere indiretamente para todas as manifestações de decadência que são discutidas nos 7 capítulos do documento analisado, já que envolve o indivíduo e seu comportamento social e moral. Essas são a nossa referência, né, que tiramos do livro, e muito obrigada!